Deus é o Todo-Poderoso. Até onde vai o poder desse Deus? Deus é tão grande, tão grande, tão grande assim? Qual o tamanho, qual a extensão do poder de Deus? Se Deus é tão grande, Ele pode fazer o que quiser, Ele pode criar qualquer coisa. Se Deus pode criar qualquer coisa, Ele pode criar uma pedra tão grande, que Ele mesmo não consiga carregar? Deus poderia criar um outro Deus? Deus pode adorar a si mesmo? Deus pode adorar-se? Se Deus não pode adorar-se, Ele poderia criar um outro Deus para adorar e prestar culto? Qual o tamanho desse Deus? O que é essa tal de onipotência de Deus? Vamos descomplicar? Esse termo onipotência, essa palavra onipotência, vem de dois outros termos do latim, duas outras palavras, omnis e potens, ou seja, tudo, completo, inteiro e poder. Onipotência de Deus fala de Deus ter todo o poder, de Deus ser todo o poder, detentor de todo o poder. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Veja só o que Deus diz para Abraão. Deus diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O termo usado aqui é El Shaddai. O Deus todo, completo, poderoso. O Deus completo. Esse é o poder de Deus, completo, todo o poder, onipotente. Todo o poder é dele. Ele distribui, partilha poder aos seres humanos. Todo o poder constituído, todo o poder existente vem de Deus. Uma certa vez, Jesus estava conversando com Pilatos, sendo interrogado por Pilatos, o governador romano, e ele disse assim: nenhuma autoridade você teria, nenhum poder você teria, se meu Pai não lhe concedesse. Deus tem todo o poder. Na verdade, Deus nem tem poder. Deus é poder. Ele nem tem, ele é. Deus tem poder sobre tudo o que existe. Tudo. Tudo está sob o seu controle. Nada escapa do controle de Deus. Afinal de contas, tudo que existe, Ele mesmo criou. E quem cria tem autoridade, tem direito de interferir, de mudar, de destruir, de refazer. Deus tem poder sobre tudo o que existe. Mas veja, Deus também tem poder sobre tudo o que não existe. Olha o que Paulo, apóstolo, disse na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 17. Olha só o que Paulo diz. Paulo diz assim, ó: Ele é o Deus que chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Então Deus não apenas tem poder sobre tudo o que existe, mas Deus tem poder sobre tudo o que ainda não existe, sobre tudo o que ainda será. Ainda será para mim. Para Deus, já foi. Olha o que ele diz, olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 18 e versículo 14. A Bíblia diz assim, ó: acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Olha o que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 40, olha o que Isaías diz. Versículo 8:
Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 40, versículo 12, ele mediu todas as águas na concha de sua mão. Para ele, as ilhas, ele pode as pesar como se fossem um fino pó. A onipotência de Deus o coloca acima de todas as coisas. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 113. Quem é como o Senhor nosso Deus, que está acima, habita nas alturas e se curva para ver os céus e a terra? Sabe uma coisa que Deus nunca vai fazer? Olhar para cima. Se Deus olhar para cima, ele vai ver o quê? Se ele é o que está acima de todas as coisas. Qualquer ser que quiser olhar para Deus tem que olhar para cima. E se Deus quiser olhar para qualquer ser, tem que olhar para baixo. Só uma coisa está acima de Deus. Só uma coisa está acima de Deus. A sua coroa, porque ele é um rei eterno. A onipotência de Deus o faz ser independente. Ele não depende de nada e de ninguém. Para nada e para ninguém. Ele é autoexistente. E ele é o sustentador da sua própria existência. Ele sustenta a si mesmo. Tudo o que existe depende de Deus para começar a existir e para continuar existindo. Tudo o que existe depende de Deus para existir. E Deus não depende de ninguém e de nada. A onipotência de Deus não se limita ao tempo. Preste atenção nisso, isso é muito fantástico. A onipotência de Deus não se limita ao tempo, porque Ele mesmo criou o tempo. A onipotência de Deus não se limita a lugar. Ou seja, em qualquer tempo, passado, presente ou futuro, Deus é poder. Deus pode agir. E em qualquer lugar, Deus é Deus. E Deus pode interferir em qualquer lugar. A onipotência de Deus não se limita ao tempo. Ou seja, aquilo que eu levaria séculos para construir, Deus simplesmente faz e passa a existir. Agora, preste atenção numa coisa. Respondendo aquelas perguntinhas lá do início. Deus poderia criar uma pedra tão grande que ele mesmo não pudesse carregar? Deus seria capaz de criar um outro Deus? Deus seria capaz de adorar-se? Veja bem, nenhum atributo de Deus, atributos são coisas inerentes a Deus, coisas que só Deus é. Para você entender melhor, para descomplicar, atributos são as qualidades de Deus. Nenhum dos atributos de Deus pode ou se chocará com o outro. Por exemplo, o seu amor jamais vai confrontar a sua justiça. Na justiça de Deus, ele deve condenar, punir, castigar. Mas no amor de Deus, ele pode perdoar, restaurar, dar uma nova chance. Veja que a justiça não pode se confrontar com o amor. Então, Deus construiria uma pedra tão grande que ele mesmo não pudesse carregar? Eu lhe respondo, não, absolutamente não. Por quê? Porque um atributo de Deus não pode confrontar com o outro. O atributo da onipotência, de poder fazer tudo, não pode se confrontar com o atributo da perfeição, da sabedoria de Deus. Vou descomplicar. Deus não construiria uma pedra tão grande que ele mesmo não pudesse carregar, porque Deus não é um idiota. Deus não vai executar o seu poder a bel prazer, simplesmente por executar. Deus não precisa criar um outro ser para adorar. Deus não precisa se adorar.
Ele já tem os anjos, seres criados para adorá-lo, e ele tem a mim, e ele tem a você. Olha o que acontece em Gênesis capítulo 1, durante a criação, o princípio de tudo. No capítulo 1, versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve. Versículo 5, chamou Deus a luz, dia, e assim foi. Versículo 6, disse Deus, haja um firmamento, e houve. Versículo 8, chamou Deus ao firmamento céu, o céu passou a ser chamado de céu. Versículo 9, disse Deus, ajunte-se as águas. Versículo 26, façamos o homem. Disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus. Deus não costuma falar muito. Sabe por quê? Porque é um risco. Quando ele fala, coisas nascem. Quando ele fala, coisas surgem. Então Deus não costuma ficar falando muito, porque cada vez que ele fala, alguma coisa vai acontecer no universo, na vida. Alguma coisa tomará a existência. É isso que Paulo apóstolo queria dizer quando disse, ele chama as coisas que não existem, como se já fossem. O que para mim ainda não existe, para Deus já é. Existe um depósito no universo, um depósito na eternidade. Sabe como chama esse depósito? Imagine um grande depósito e uma placa em cima escrita: as coisas que ainda serão. Aleluia! Seu milagre está lá nesse depósito. As coisas que ainda serão. Sabe onde é esse depósito? Dentro de Deus. Sabe qual é a porta desse depósito? A boca de Deus. Se ele falar, vai acontecer. Toda a obra da criação saiu de sua boca. Se Deus exalar qualquer coisa, se Deus disser qualquer coisa, ela passa a existir. Aonde você estiver agora, seja alcançado pela onipotência desse Deus. Levante-se dessa cama. Ele te toca agora. Receba o milagre onde você estiver.